Revisão da vida toda, mas afinal, quais são as suas novidades? O que nós tivemos de novo agora nas últimas semanas? Nós temos muitas questões interessantes para passar para vocês, mas antes, continue conosco, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like aqui no conteúdo, que nós temos muitas coisas interessantes para passar para você sobre direito previdenciário. Meu nome é Marcelo Bittencourt, aqui do escritório BM Advogados. Pois bem, eu vou fazer um histórico passo a passo, bem organizado, principalmente para quem não conhece ainda essa revisão tão importante, tão falada por diversos aposentados e que pode fazer um aumento da sua aposentadoria, um aumento do seu benefício, que é o que nós chamamos de revisão de aposentadoria. Pois bem, afinal, assim, resumidamente, eu não vou falar tão tecnicamente, mas eu vou falar para um leigo. O que é uma revisão da vida toda? Veja, quando nós calculamos um benefício de aposentadoria, esse benefício ele é calculado considerando as suas contribuições a partir de julho de 94 para frente. Ainda que ele tenha algum período contribuído antes de 1994, esse tempo de contribuição ele é considerado, mas aquelas parcelas que foram vertidas antes deste período, ela não é considerada para fins de cálculo. Pois bem, a revisão da vida toda, ela parte da lógica contrária, de que aquelas contribuições vertidas antes de 94, se somadas com após a 94 forem mais favoráveis ao contribuinte, ao segurado, se esse cálculo todo realizado for mais favorável, o segurado ou aquele aposentado vai poder revisar a sua aposentadoria. Então, ponto 1, importantíssimo. Muita gente tem entrado de forma equivocada, de uma forma não tão segura, entrado sem antes fazer uma simulação se será mais vantajoso ou não entrar com essa revisão da vida toda. Então, se você quiser falar com algum amigo, com algum conhecido sobre esse tema, oriente ele bem sobre essa situação. Faça uma simulação, procure um advogado especializado, porque existem programas de cálculo que facilitam esse entendimento, se será mais oportuno, mais vantajoso ou não, porque por vezes esse cálculo ele poderá ser desvantajoso. Então, falei muito resumidamente, porque muitas pessoas já têm acompanhado o que é essa revisão da vida toda. O que ocorreu após o julgamento? Nós tivemos um julgamento que foi o que ocasionou uma grande euforia a todos. Num dado momento, se colocou em julgamento num plenário virtual, que foi um plenário através da resolução, deixa eu pegar aqui o número, através da resolução 642 de 2019, um pouquinho antes da pandemia, essa resolução estabeleceu o julgamento em plenário virtual. E a revisão da vida toda foi a este plenário virtual, que, consequentemente, não é um plenário presencial. Pois bem, 6-5 foi o resultado. Nossa, que maravilha, todos nós ficamos muito felizes, satisfeitos com o resultado, ainda que apertado, não é? Nós tivemos esse resultado de 6-5. Eis que no último dia, para transitar em julgado, no último dia, para que aquela decisão se consolidasse de forma incontroversa, sem caber mais recurso ou algo parecido, aproximadamente 30 minutos antes de encerrar esse prazo, o ministro Nunes Marques, faz um pedido de destaque. E esse pedido de destaque tinha um objetivo direto, que esse julgamento fosse refeito, mas aí por um plenário presencial. O que acontece? Também tentando resumir, esse julgamento indo para o plenário presencial desconsideraria um voto de um ministro que tinha sido aposentado, o ministro Marco Aurélio, que teve o seu voto favorável ao aposentado.
ao segurado do INSS. E ao ir para o plenário presencial, se desconsideraria esse voto e se teria um novo voto de um ministro que sucedeu o ministro Marco Aurélio, que é o ministro André Mendonça, ministro que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, que já foi procurador da União, e que aí nós correríamos o risco de mudar o voto e fazer com que aquele ganho provisório de 6-5 pudesse reverter o resultado do julgamento. Muito bem, esse pedido de destaque ficou em stand-by, como nós falamos, aguardando ver o posicionamento. Nós tivemos diversas notas técnicas, inclusive a nossa OAB aqui do Rio Grande do Sul fez uma nota técnica, eu ajudei na redação da nota técnica como secretário-geral da Comissão de Seguridade Social e entre outros colegas advogados, pareceristas também o fizeram. Eis que nós tivemos, lá no mês de junho, nós tivemos um julgamento de uma ADI, de uma outra matéria não relacionada à vida toda, e nós tivemos uma questão muito importante nesta ADI, uma questão de ordem que foi analisada, qual seja, se o julgamento no plenário presencial ele deve considerar o voto daquele ministro que se aposentou, sim ou não? Exatamente esta questão que se trata da revisão da vida toda. Ou seja, essa questão que está pendente de destaque foi levantada num outro processo, num outro julgamento, para ver, porque ao longo, veja bem, nossos amigos aqui do canal, ao longo do julgamento do processo, como o processo ele é demorado, alguns ministros podem ir se aposentando e já terem votado, o que foi exatamente o que aconteceu com o ministro Marco Aurélio. Ele deu seu voto e acabou se aposentando. Então, nessa ADI que foi julgada em junho agora deste ano, tratou exatamente desta matéria. E lá naquela oportunidade, se colocou no plenário em discussão e se decidiu naquela ADI que o voto do aposentado, mesmo que tenha um novo julgamento, ainda que seja no plenário presencial, irá se considerar o voto já proferido. Veja, exatamente o que nós precisamos neste caso da revisão da vida toda. Então, naquela oportunidade, em junho, agora, há pouco tempo atrás, nesta ADI, nós tivemos um julgamento de 8-1. 8 ministros entenderam, principalmente pelo princípio da segurança jurídica. Ou seja, já foi proferido o voto. Não teria nenhum sentido se desconsiderar aquele voto para ter um novo voto de um ministro que sucedeu aquele que se aposentou. Muito bem. Aí aonde que está a novidade agora para nós encerrarmos aqui o nosso conteúdo e o que nós tivemos de novo agora na semana passada? Nós tivemos um novo julgamento de uma outra matéria, de um outro conteúdo que a ministra Rosa Weber, a atual presidente do STF, ela considerou que deixaram para uma sessão administrativa, se nós teremos um pedido de destaque, quando nós já temos os 11 votos, se será considerado aqueles 11 votos, sim ou não, ou se aquele ministro que fez o pedido de destaque, se ele pode fazer a renúncia ou a desistência deste pedido de destaque. Então, nós teremos uma sessão administrativa para saber se nós teremos uma nova edição desta resolução sobre o plenário virtual, não é? Se será através
dessa nova sessão administrativa, teremos uma discussão de uma readaptação, né, uma readequação, porque nós percebemos que esta resolução tem algumas lacunas. Então, tudo isso será decidido nessa nova sessão administrativa. Porém, todos os andamentos que têm ocorrido até agora, desde o julgamento desta ADI, que considerou válido, vamos assim chamar, o voto do ministro Marco Aurélio, até esta última decisão da ministra Rosa Weber, que manteve esse 8-1 desta ADI, tudo isso tem sido um passo a passo muito importante e relevante para a nossa revisão da vida toda. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e em breve nós nos vemos.